Bom dia, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril, terceira semana do tempo da Páscoa. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima, possam iluminar a nossa semana, o nosso dia. E nós estamos reunidos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E meus irmãos, ontem, a antífona do encerramento da missa de ontem foi que os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. E, quando eles reconheceram Jesus, os olhos deles se abriram. Amém. E à medida que nós vamos caminhando, os nossos olhos também vão se abrindo. Simplesmente pelos testemunhos que nós já temos escutado, pelo testemunho que nós já temos, que tem chegado até nós. E vem comigo, meu irmão. A liturgia de hoje, à semelhança de Jesus, Estevão é arrastado até o tribunal. E diante da fúria e da dureza de coração dos dirigentes do povo, ele continua sereno, consciente de ter realizado as obras de Deus. O evangelho de hoje está em São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Eles perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meus irmãos, que coisa mais linda que é a gente poder ouvir a palavra de Deus. Mas aqui o que Jesus quer falar para nós, mais do que ouvir a palavra de Deus, mais do que encher os nossos ouvidos da palavra de Deus, Deus quer que ela caia dentro do nosso coração e permaneça. Então, nós vemos aqui na palavra de hoje isso de uma maneira muito contundente. E à medida que a palavra de Deus vai caindo não só no nosso ouvido, meu irmão, mas ela vai mergulhando para dentro do nosso coração, aí nós vemos e percebemos o que Deus está falando hoje para nós. Que a palavra de Deus vai nos revelando aquele que Deus enviou, o seu Filho Jesus,
À medida que a gente vai conhecendo os sinais, os prodígios, os milagres que Jesus realizava, é o próprio Deus que vai sendo apresentado para nós, porque Jesus não realizaria tais milagres se Deus não estivesse com ele. O fim último de Jesus, os milagres que ele fazia, multiplicar os pães, o curar o cego, o curar o paralítico, tudo isso muito bonito, mas queria nos levar à presença daquele que estava com ele, que era Deus. Que a gente saiba, meu irmão, que a gente possa tomar posse disso. A partir do momento que eu vou me aproximando de Jesus, eu vou conhecendo os mistérios do reino de Deus. Eu vou conhecendo que a Trindade é um só. Não tem como separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E como é difícil da gente entender isso, 3 em 1. Mas à medida que a gente vai caminhando pela Bíblia, a gente vai vendo que os 3 são um só. Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui, meu irmão, me vem aquela figura da videira mesmo. A videira, se o ramo ele não estiver colado na videira, ele não dará fruto. Ele não dará fruto. Então Jesus, ele tinha que estar colado na videira, que é Deus, e nós somos esses ramos. E a videira é a igreja. Eu entendo que a igreja é a videira. Nós somos esses ramos. E se nós estamos colados na videira, nós vamos dar frutos. E não importa, não interessa, meu irmão, se para isso nós vamos ter que ser podados. E muitas vezes vem aquela figura daquele agricultor com aquele alicate na mão, aquela faca na mão, não sei como é o nome daquele instrumento. Aquele agricultor que é Deus, Jesus Cristo, e que vem na nossa direção para nos podar. E muitas vezes, meu irmão, essa poda dói. Muitas vezes essa poda dói. Do jeito que Jesus hoje falou com aqueles que iam na direção dele. Jesus, veja bem, ele tinha acabado de fazer aquele grande milagre da multiplicação dos pães, saciado a fome de todos aqueles, tratado todos eles com amor, com carinho, e eles, acostumados ao amor, ao carinho, às palavras de Jesus, eles iam atrás de Jesus. De repente Jesus desapareceu e eles começaram a ficar incomodados. Cadê ele? Onde é que ele foi? Para onde que ele foi? Até que eles correram e atravessaram e chegaram até Jesus e perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui, Rabi? E Jesus, olhando para a carinha deles, mas sempre com amor, sempre com carinho, é como que Jesus penetrasse na alma deles, no coração deles e falasse: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeito. Aí Jesus, com todo amor, fala: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Oh, meu irmão, Jesus, ele educava, disciplinava, ele corrigia com palavras de carinho, com palavras de amor. E quantas vezes nós entramos na nossa igreja em busca de outras coisas, com outros interesses, e muitas vezes com o coração fechado. Às vezes nós escutamos alguma coisa que o nosso pastor, o nosso padre fala, e se aquilo não me cai bem no ouvido, eu já saio com meu coração amargurado, julgando, comentando, às vezes até caluniando. E quantas pessoas, hoje eu vejo assim, muitas igrejas vazias, quantas pessoas que saem da igreja por causa do pastor, por causa do padre. É isso que Deus colocava no meu coração. Pessoas que não estavam na igreja por causa de Jesus. Porque
Se nós estivéssemos na igreja por causa de Jesus, não era na primeira derrapada, não seria na primeira derrapada de um padre, na primeira derrapada de um pastor, que nós íamos deletar aquela igreja da nossa vida. A gente ia sair como aquele ramo que foi podado, a gente cair fora e nunca mais voltar, e ainda pelo contrário, sair falando mal. E aquelas pessoas, Jesus corrigindo aquelas pessoas, e muitas vezes Jesus nos corrige dentro da igreja, falando até dos pecados, do nosso pecado. E quando mexe no meu pecado, ai, se mexe no meu pecado. Muitas vezes para mim, eu tenho aquilo como se fosse uma coisa pessoal, mas não é assim. Hoje Deus, com todo amor, vem falar conosco. Esforçai-vos, não pela comida que perece, mas pelo alimento eterno. Nós estamos na igreja por causa da palavra de Deus que nos salva, que nos cura, que nos liberta, e muito mais por causa da Santa Eucaristia que abre os nossos olhos. E olha o que Santo Agostinho falava. Ele diz que a Santa Eucaristia é o pão de cada dia que nós tomamos como remédio para as nossas feridas de cada dia. Olha que bonito que Santo Agostinho fala para nós. A Eucaristia, então, nós nos aproximamos do altar, da mesa do Senhor, da casa do Senhor, por causa de um remédio, por causa do nosso remédio do dia a dia. E veja a importância, à medida que a gente vai conhecendo Jesus, à medida que a gente vai se aproximando com o coração aberto, com o coração puro, nós não nos satisfazemos em buscar este pão uma vez por semana, aos domingos. A gente quer ser saciado, ser curado todos os dias. E aqui me vem aquela palavra que Jesus falava para Tomé. Quando Tomé, desconfiado de que era o Senhor que tinha ressuscitado, ele falou, Tomé falou, eu só acredito se eu vir o Jesus e os pregos, os calos, os cravos na sua mão, os sinais na sua mão. Ali Tomé buscava os sinais físicos, veja bem. E o que Jesus falou para ele? Tomé, oh meu filho, não sejas incrédulo, mas homens de fé. Creste porque viste, feliz aquele que acreditou sem ter visto. E Deus, ele se dirigia para nós nos dias de hoje, porque Tomé viveu com ele, nós não caminhamos com Jesus geograficamente, cronologicamente, mas nós caminhamos com Jesus hoje através da nossa fé. Deus quer que a gente creia nele, sem ter caminhado com ele geograficamente e cronologicamente. Ele diz, nós seremos felizes. Felizes são aqueles que vão crer ainda, sem ter me visto, Tomé. Senhor, vem comigo, meu irmão. Vamos perguntar, Senhor, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus, Senhor? É como se Jesus estivesse aqui na nossa frente hoje e nós fôssemos aqueles homenzinhos que estavam atrás dele buscando pão que saciava a fome. E a gente vai e fala, Jesus, oh Jesus, o que nós devemos fazer, Jesus, para realizar as obras do seu Pai? E ele, olhando no seu olhar, dentro do seu coração, vamos dizer assim, ele fala, filhos, a obra do meu Pai é que vocês acreditem em mim. Acreditem em mim. Acreditem que tudo isso que está aqui na Sagrada Escritura, tudo isso são apenas alguns sinais. E olha para a sua vida, meu filho, eu continuo realizando os mesmos sinais. Quantos milagres, quantas curas, quantas libertações eu tenho realizado na sua vida, na vida dos seus irmãos.
mas muitas vezes preocupados com as coisas deste mundo, me esforçando, você se esforçando para buscar aquele pão que perece, aquele pão de cada dia, correndo para o trabalho, correndo para as academias, correndo para tantas coisinhas. Vocês não conseguem nem arranjar tempo para buscar aquilo que é eterno, aquilo que não é efêmero, aquilo que não é passageiro. E hoje, meu irmão, através de Estevão, que é o primeiro mártir da igreja, nós vemos o testemunho de um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus que arriscou a sua vida. A sua vida passou a não ter tanta importância depois que ele conheceu o verdadeiro amor que Jesus tinha por ele. E a palavra de Deus diz que, porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Quer dizer, ele era tão empoderado, a sabedoria dele era tão grande, ele tinha tanta autoridade que ninguém conseguia resistir à sabedoria, aos prodígios e aos sinais que Estevão realizava. Por isso ele começou a ser perseguido, como Jesus era perseguido, como Jesus era caluniado, ele também começou a ser perseguido, caluniado, mas ele não se importava com isso, porque a alegria dele era anunciar, era conseguir mais seguidores para essa santa doutrina. O papel dele fundamental era esse, levar essa verdade que era Jesus para o coração dos homens. E nós já vamos, meu irmão, neste encerramento, clamando pelo Espírito Santo de Deus, que nós possamos também, como os discípulos, lá dentro da nossa casa, aonde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, lá no trânsito, quando nós enfrentamos aquela situação que vem para nos tirar a paz, que em todas essas circunstâncias nós possamos fazer com que as pessoas enxerguem no nosso rosto aquela luz que eles enxergavam no rosto de Estevão, como se fosse um rosto de anjo, sereno, em paz, harmonia. Por quê? Porque assim como o ramo, ele estava ligado na videira, que é Deus, que é Jesus. Amém, amém. Que nós nunca percamos essa serenidade do nosso rosto, esse brilho no nosso olhar, essa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo e na nossa igreja. Nós encerramos com essa Ave Maria, para que Nossa Senhora, que é a mais serena de todas, a mais fervorosa de todas, a mais humilde de todas, possa nos iluminar, nos abençoar nessa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, não se esqueçam, aqueles que não se inscreveram, se inscrevam no meu canal, deem o seu like e compartilhem essa mensagem. Até amanhã, se Deus quiser.